Oi, gente, tudo bem? Mais uma aulinha sendo gravada aqui como prometido. Chego na semana seguinte com a aula 2 dos ensaios microscópicos. Semana passada a gente falou das imunistoquímicas e hoje a gente vai falar de microscopia de fluorescência, que é uma das microscopias que eu mais gosto e vocês vão entender por quê, porque as imagens são muito bonitas. Então, sem muitas delongas, deixa eu só tirar a gravação do meu rosto para que a gente possa apreciar os slides que eu preparei para todo mundo aqui. Ah, só lembrando uma coisa, essas aulas que são aulas teóricas sobre práticas laboratoriais, vocês não vão aprender as práticas com essas aulas teóricas, lógico. Essas aulas teóricas são para que vocês tenham essa ideia geral de como aquela técnica funciona e para que ela serve. Para aprender mesmo, você vai ter que ir para o laboratório, botar a mão na massa e começar a fazer as pipetagens, as coisas todas que tem no laboratório. E aí sim você vai ter aquela aprendizagem daquela técnica. Hoje a gente está discutindo o quê? Alguns aspectos gerais do desenvolvimento da técnica para que a gente tenha esse conhecimento. Meu nome é Rony Brito, professor de imunologia, e de vez em quando eu coloco umas aulas de algumas técnicas aqui também, de umas técnicas que a gente usa os anticorpos monoclonais. Por isso que eu acabo abordando algumas técnicas aqui no nosso canal. Tudo bem? Vou ali tirar a gravação do meu rosto, porque o que importa é que a gente veja as imagens que eu preparei para vocês. Ainda mais as imagens de microscopia de fluorescência, que são imagens tão bonitas, não é verdade? Mas é coisa de segundos aqui, ó. Desativar. Bora lá começar a nossa aula 2, que semana passada foi a nossa aula 1 de imunistoquímica. E hoje a gente fica com as imunofluorescências. Então, quando que eu vou usar a imunofluorescência, né? Vou pegar uma canetinha para eu ir riscando. Caneta. Marcação e visualização de partes de uma célula. A vantagem é que é possível ver partes de uma célula que não é visível à luz comum. Isso vai funcionar de que maneira? As amostras são marcadas com um ou mais fluorocromos. A aparência são cores brilhantes e os requisitos para que eu possa desenvolver essa técnica, eu tenho que ter uma fonte de excitação luminosa, filtros apropriados para fluorescência e, lógico, ter um microscópio de fluorescência para que eu possa ver isso. Na microscopia, gente, de fluorescência, é muito comum o uso de fluorocromos. Aliás, se eu não uso fluorocromos, não é microscopia de fluorescência. Então, o fluorocromo é uma partícula que inicialmente está em repouso e quando ela é excitada, ela emite um comprimento de onda maior do que aquele, de maneira brilhante. Aí você tem um aparelho que detecta isso, eu consigo observar depois. Então, os fluorocromos, eles são compostos fluorescentes que absorvem uma energia luminosa em um determinado comprimento de onda e emitem luz no comprimento de onda maior. Esses dois processos são chamados de excitação e emissão. Próximo slide a gente vai ver o espectro de comprimento de onda de excitação e emissão do isotiocianato de fluoresceína, que é um fluorocromo, e a gente pode chamar ele de FITS apenas. O FITS, gente, ele é excitado com uma luz azul. Aqui, ó, ele é excitado em 488 nanômetros. E quando o FITS é excitado, ele faz uma emissão maior, de 523 na cor verde. Desculpa, 525 nanômetros na cor verde. E a partir daí, se eu estou vendo isso no microscópio de fluorescência, a gente consegue observar esses tons verdes no microscópio. Os fluorocromos, então, eles podem também serem associados a anticorpos monoclonais. Pensem como isso seria interessante. Então, como isso é interessante. Você tem um anticorpo contra alguma coisa e esse anticorpo, se ele tem uma cor, aqui um fluorocromo, e ele é específico para algo, eu coloco isso na lâmina. Quando eu jogo isso na lâmina e se nesse tecido eu tenho aquilo que o anticorpo foi feito, tipo, o anticorpo é contra alguma coisa, esse anticorpo gruda e eu vejo aquela cor. Se eu vejo aquela cor, indica que eu estou vendo aquilo. Então, esses fluorocromos, eles podem ser conjugados tanto a anticorpos específicos para determinada região daquele tecido, ou a faloidina. Faloidina é um composto que tem atração por actina.
Então ela liga na actina. Então, se ela liga na actina, vocês concordam que eu posso fazer uma conjugação dessa faloidina com algum fluorocromo? Pensem, ó, se eu tenho um produto que tem atração por actina, se eu pegar esse produto e pintar ele, ou seja, acoplar com ele um fluorocromo, eu vou ver uma fluorescência ali. Logo, se eu vejo a fluorescência, isso indica o que para mim? Que eu estou vendo os filamentos de actina. Aqui para baixo eu enumerei alguns fluorocromos que são mais comuns que a gente usa. Mas existem outros. Então eu tenho lá o FITC, que eu já falei dele, que é o isotiocianato de fluoresceína, a ficoeritrina, que é o PE, a aloficocianina, o PERCP, CFSE, o DAP. Então são alguns fluorocromos que a gente usa. Como eu falei, comum a associação dos monoclonais para esses fluorocromos. Olha como eles vêm bonitinhos nesses tubinhos. Só que isso é caro, gente. $500, um vidrinho desse ou mais. Precisa ver, na verdade, precisa ver a empresa, fazer as cotações, mas são bem carinhos. Além desses fluorocromos que são associáveis aos anticorpos, aí ficam os anticorpos conjugados com fluorocromos, existem fluorocromos que são usados no laboratório que não necessariamente estão acoplados aos monoclonais, ou acoplados ou conjugados à faloidina. Eu posso usar eles diretamente na célula, que eles fazem a marcação da célula ali, como por exemplo o DAP. O DAP ele se liga fortemente em regiões que são ricas de adenina e timina no DNA. Então o núcleo da célula, quando a gente marca com DAP, aquele tecido, a gente vê o núcleo azul. E são imagens muito bonitas. Olha aqui, por exemplo, ó, do lado de cá, imagem A e B, a gente vê células do campo claro, com a microscopia comum, sem fluorescência. Já aqui do outro lado, ó, do lado direito aqui do slide, a gente vê essas marcações em azul. Olha que bonito que fica. Próximo slide tem um azul bem mais intenso, ó, núcleos marcados com DAP. Aqui a gente vê uma mitose acontecendo, que foi marcada com DAP. O próximo, a gente vê aqui alguns fibroblastos também marcados com DAP, ou seja, DAP é um corante azul e a gente vê esse azul bem intenso, essas cores brilhantes na microscopia. Então, caso vocês estejam em algum laboratório e sejam convidados para irem assistir, para verem ali no microscópio de fluorescência, vão ver, vai ver que é legal, tá bom? Outro corante que a gente usa, que também não é associado aos monoclonais, que eu uso ele diretamente nas células, porque ele liga diretamente, de maneira inespecífica, as proteínas citoplasmáticas da célula, é o CFSE. E esse fluorocromo, ele fica verde, e toda a célula fica verde. E o interessante desse fluorocromo é que dá para a gente usar ele para fazer um ensaio de proliferação, por exemplo. Eu já fiz um ensaio de proliferação de célula B1 usando o CFSE. Como é que é isso? Então, por exemplo, eu jogo o CFSE nas minhas células, não todas coral em verde, no mesmo tom de verde, todas iguais. Só que, se essas células estão em cultura e elas estão crescendo no meio de cultura, vocês concordam que se elas estão crescendo, elas estão fazendo mitose? Então, essa mitose funciona como? A célula duplica tudo dentro dela. Replica DNA, faz a cópia do material genético, replica as organelas, duplica todo mundo ali, aumenta citoplasma, volume de membrana. Por quê? Porque a célula vai dar, a partir de uma célula mãe, eu vou ter origem a duas células filhas. Concordam, gente? Porém, esse aqui é um corante, é um CFSE. Na mitose ele vai ser duplicado? Não, né? Então vocês concordam que essa célula-mãe que estava pintada com corante, quando ela se divide, ela manda para as células filhas os números, como ela duplicou tudo dentro dela, ela manda para as células filhas as mesmas quantidades de DNA, organelas, citoplasma, membrana, só que ela não replica, ela não duplicou o quê? O corante. Se o corante não foi duplicado, vocês concordam que essas células filhas vão ter menos verde? Não é? Já que o corante é algo que é artificial para a célula. E aí, quando essas células continuam fazendo a proliferação delas, elas vão dar origem a outras células.
E conforme elas vão proliferando, elas vão duplicando todo o material delas, né? DNA, organela, citoplasma, para aumentar, para as células serem iguais sempre às células mãe. Só que o corante não. Então, quanto mais a célula prolifera, mais corante ela distribui entre as células filhas. Então, se eu tenho uma distribuição desse corante, ele vai diminuindo entre as células. Então, quanto mais eu tenho distribuição do corante, menor é a fluorescência. E isso indica o que para o pesquisador? Que maior é a proliferação. Se eu tenho menos fluorescência sendo observada, maior é a minha proliferação. E a gente faz isso, essa detecção, por um outro aparelho que é a citometria de fluxo. Só contei essa história toda aqui que eu lembrei que foi um experimento que eu já fiz com CFSE. Tá bom, gente? Vamos lá. Do mesmo jeito que na que na imunistoquímica a gente tinha a imunistoquímica direta e indireta, a gente também tem a imunofluorescência direta e indireta. Como é que é a imunofluorescência direta? Pensem um pouquinho. A direta é justamente aquela que eu uso o anticorpo direto. Ó, o anticorpo primário já é conjugado com o fluorocromo. Então, como é que funciona aqui? Digamos que eu queira marcar as células TCD4, marcar o CD4. O que eu vou usar? Um anticorpo monoclonal conjugado com um fluorocromo aqui. E esse anticorpo específico CD4, ele vai lá e liga no CD4. Certo, gente? Então, quando eu olho isso no microscópio, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo a fluorescência. Essa fluorescência em vermelho. Mas isso indica o quê? Que eu estou vendo o CD4. Que é uma célula TCD4. Então, aqui é a microscopia de fluorescência e aqui é uma microscopia óptica comum, onde esse tecido aqui, esse corte, essa célula, aliás, foi colorada com Giemsa, que é uma outra coloração, só para fazer a comparação. Aqui, ó, também uma coloração única, ó, de célula de carcinoma epitelial, marcação com antimiosina. A miosina ali junto com a actina faz o citoesqueleto, né? Por isso que eu vejo toda a célula verde, ó, marcado com FITS. FITS é aquele corante, isotiocianato de fluoresceína, que é aquele fluorocromo verde. E também, gente, além da gente fazer essas marcações únicas nas células, como a gente viu aí, essa marcação com CD4 e a marcação agora com o antimiosina marcado com FITS, eu posso usar fluorocromos variados, porém com cores diferentes, na mesma amostra, porque aí eu vejo a célula colorida, mostrando diferentes regiões dessa célula. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma marcação dessa célula endotelial, o DAP, que é aquele corante azul que cora o núcleo, ele entra no núcleo deixando o núcleo azulzinho, ligando naquelas regiões ricas em adenina e timina. Vou usar um antimicrotúbulo, ó, anticorpo antimicrotúbulo conjugado com FITS. Então, onde estiver verde na foto, indica o que tem o quê? Microtúbulo. E antiactina, ó, um anticorpo antiactina conjugado com ficoeritrina. Então, onde estiver vermelho ali, o que é que eu vou ver? Eu vou ver que é actina. Então, eu incubo todos esses elementos sobre a minha lâmina ali. Depois que essa coloração foi feita, eu observo no microscópio. Então, eu vejo aqui o que está em azul. Olha que linda essas imagens. O que está em azul é o DAP. O que está em verde, então, é o microtúbulo. E o que está em vermelho é a actina. Isso, então, porque eu usei anticorpos monoclonais já conjugados com os fluorocromos diretamente na célula. Então, imunofluorescência direta. Agora a gente fala da imunofluorescência indireta, que se vocês lembrarem da aula anterior, é a mesma coisa que a imunistoquímica. Como assim? O primeiro anticorpo que eu vou usar, esse primeiro ele não tem fluorescência. Então, o anticorpo primário não é conjugado com fluorocromo. E aí eu vou usar o quê? Eu vou fazer o uso de um anticorpo secundário conjugado com fluorocromo. Por isso que é chamado de direto. Vamos ver como é que é isso? Então, mesma marcação que a gente fez antes, ó, uma célula TCD4, quero marcar para ver CD4. Então, eu joguei lá o anticorpo anti-CD4. Só que esse anticorpo, como não está conjugado a nada, ele é um anticorpo purificado. Então, se eu levar desse jeito que está para o microscópio, eu não vou ver fluorescência nenhuma. Então, o que eu tenho que fazer na sequência? Acrescentar um anticorpo anti-anticorpo, e aí sim, esse anticorpo anti-anticorpo, ele liga nesse anticorpo primário, fazendo então com que essa célula obtenha essa fluorescência, e quando eu observo isso na microscopia, eu vejo a célula bonitinha, marcada ali naquela cor.
Então essa é a diferença da microscopia direta e da indireta. A direta é quando eu uso um monoclonal já conjugado com fluorescência e jogo na célula e na sequência eu já posso observar no microscópio. E a indireta é quando eu uso um anticorpo primário purificado, sem cor nenhuma, e um anticorpo secundário anti-anticorpo. Próximo slide eu tenho aqui as células epiteliais de rim de ovelha marcadas, ó. Faloidina, ó, conjugada a fítice, são os filamentos de actina, então tudo que está em verde aqui é actina. Corante de Hirsch, que é o corante que cora o DNA e deixa o DNA azul, assim como o DAP. Anticorpo primário, antimiosina, ó, sem cor. Só que aí para eu ver a cor, o que é que eu vou usar? Anticorpo secundário, anticorpo, anti-CGG aqui, ó, que é a antimiosina, conjugada a PE, onde eu vejo em vermelho. Então aqui para a gente mostrar o uso da fluorescência indireta. Beleza? Será que essas imunofluorescências, elas podem ser usadas para diagnóstico de algum tipo de doença? E a resposta é sim, podemos usar sim no diagnóstico de algumas doenças. Aqui eu vou dar um exemplo apenas de diagnóstico. A imunofluorescência indireta, por exemplo, para diagnóstico de autoanticorpo. No diagnóstico de autoanticorpo, não. No diagnóstico do lúpus eritematoso sistêmico, porque essas pessoas possuem autoanticorpos. Agora a frase ficou mais bonitinha. E para fazer isso, um dos exames que pode ser solicitado é a detecção desses autoanticorpos via uso de microscopia de imunofluorescência, usando um protozoário que é a Acritidia, que é esse que está desenhado aqui do lado. A Acritidia, gente, é um protozoário que tem uma organelazinha que é o cinetoplasto. E esse cinetoplasto ele é rico em material genético, rico em DNA. Lembra que na nossa mitocôndria tem DNA? Pois é, nessa Acritidia, esse cinetoplasto ele é rico em DNA. No lúpus eritematoso sistêmico, nessa doença, os pacientes eles acabam fazendo autoanticorpos antifatores nucleares, anti-DNA, anti-RNA, anti-ribonucleoproteínas, antifatores nucleares de modo geral. E aí a gente usa essa Acritidia para ver a presença desses autoanticorpos no sangue da pessoa. Ou para monitorar, né, para saber se está alto, se está baixo. Então a gente usa aqui uma lâmina. Nessa lâmina eu tenho critídeas aderidas aqui nesses pocinhos, a critídeo protozoário. E aí sobre a critídia, esses pocinhos, eu adiciono a minha amostra de sangue. Na verdade é o soroplasma. Porque se esse paciente tiver o autoanticorpo, antimaterial genético, ele liga onde? Na acritídia. E a acritídia a gente observa ela assim, ó. Ela fica verdinha e aí com destaque para o núcleo e para o cinetoplasto, indicando que esse paciente tem sim os autoanticorpos. Uma outra imagem que eu queria mostrar era essa aqui, ó, também de imunofluorescência, só que ao invés de mostrar a acritídia, eu estou mostrando aqui uma biópsia de rim, biópsia de rim de paciente com glomerulonefrite. Porque no lúpus, por exemplo, existe a formação desses autoanticorpos, que se juntam com outros e restos nucleares das nossas células que morrem no nosso corpo, e formam os imunocomplexos. Esses complexos imunológicos, então, na corrente sanguínea, eles são grandes, não são filtrados pelo glomérulo e ficam enroscados ali no glomérulo. E isso acaba recrutando células imunológicas e levando a um processo inflamatório ali. E aí levando, então, ao processo de glomerulonefrite. E para saber se é realmente esses complexos imunológicos, você pode descobrir por imunofluorescência, como a gente vê aqui, então, nessas imagens. Beleza, gente? Bom, indo agora da imunofluorescência para outro tipo de imunofluorescência, só que um microscópio diferente, é um microscópio confocal. Então a gente chama isso de microscopia de fluorescência confocal, porque é um microscópio diferente. Na microscopia confocal, o uso dela, para que serve, né? Ela faz uma determinação e localização de organelas, elementos do citoesqueleto e moléculas específicas. A vantagem de se usar é porque as imagens são multidimensionais, dá para fazer um seccionamento óptico, vai melhorar muito o contraste e resolução. Isso a gente vai perceber com muita clareza
com as imagens que a gente vai ver de comparação, eu coloquei uma comparando com outra, uma microscopia de fluorescência convencional e uma microscopia confocal, para vocês verem a diferença. É bem mais bonito a imagem vista por microscopia confocal. Ela funciona como, né? Um feixe de laser varre a amostra corada para a fluorescência. A aparência vai ser semelhante à fluorescência comum, só que com maior resolução. E os requisitos é que eu tenha o quê? Um microscópio confocal junto com o computador. Quando a gente faz essa observação na microscopia confocal, gente, o plano focal é esse primeiro aqui que a gente vê na microscopia convencional. Só que na microscopia confocal a gente consegue ver os diferentes planos daquele corte. E aí eu consigo montar imagens melhores, e essas imagens vão ter, já que são melhores, tem uma resolução melhor e o que você observa fica muito mais detalhado na observação. Bora ver aqui o próximo slide, já é uma imagem de confocal. Aqui é uma drosófila em estágio de gástrula, com marcação para actina. Olha a diferença, ó. Aqui a microscopia de fluorescência comum e a microscopia confocal. Drosófila, gente, para quem não lembra, é aquela mosquinha das frutas, aquela mosquinha que a gente vê voando ao redor da banana, aquela mosquinha pequenininha. Outra foto, olha que legal isso aqui, só que aqui é intestino de camundongo, fluorescência convencional e microscopia confocal. Olha os detalhes, como a gente vê isso com algo bem mais detalhado e rico. Próximo slide, um Saccharomyces visto com fluorescência comum e confocal. Olha o nível de detalhamento da microscopia confocal. Muito bacana fazer imagens assim. E aqui, ó, nesse próximo e último slide dessa nossa aula, é uma imagem que eu mesmo fiz. E aí está o título do trabalho, caso você se interesse, vocês podem procurar na internet para dar uma espiada lá. É um trabalho que eu fiz em 2010 e eu coloquei ele aqui só para mostrar que eu também já fiz a microscopia confocal. Aqui nessas marcações a gente vê o que, né? Aqui nessa primeira figura, que é a figura A, eu marquei para IgM, é um anticorpo anti-IgM, porque na célula B1 tem IgM de superfície. É mais ou menos assim, ó. Aqui está a célula B1, membrana, núcleo, e na membrana dessa célula eu tenho algumas coisinhas, alguns marcadores que indicam que essa célula é alguma coisa. Então, uma das coisas que a gente observa na célula B1 é essa IgM de membrana. Então, o que é que eu fiz aqui nesse experimento? Eu tinha um anticorpo, ó, um anticorpo anti-IgM conjugado com fluorescência. Então ele ligava aonde? Na IgM, da superfície de membrana. Então o que eu vejo aqui manchado de verde foi o que? O anticorpo anti-IgM que grudou e ele está conjugado com a fluorescênciazinha verde ali, que é o FITC. Certo? Aqui, ó, nessa outra figura, essa figura do lado é o CD11B. CD11B é um marcador que a gente usa também na superfície da célula. O que é que eu fiz? Eu usei um anticorpo monoclonal anti-CD11B conjugado com a fluorescência azul, que é a aloficocianina, que é o APC. E a gente vê assim, azulzinho. Na terceira imagem, essa aqui de baixo, eu estou marcando o núcleo com iodeto de propídio. Iodeto de propídio, ele não é associado com o anticorpo monoclonal, mas ele tem uma afinidade pelo núcleo. Então ele entra no DNA e cora o DNA em vermelho. E essas bolinhas em vermelho aqui, ó, são os corpos apoptóticos que eu dei para a célula B1 fagocitar, porque esse corpo apoptótico também foi corado em vermelho. E essa quarta imagem é o merge, né, que é a sobreposição das três. Então aqui, tanto é que eu vejo um verdinho aqui bem discreto, um pouquinho de azul e o vermelho. Então eu vejo que ali, nessa quarta figura, eu vejo a IgM, eu vejo o CD11B e o iodeto de propídio na mesma célula. Só para a gente ter uma explicação rápida sobre célula B1, gente, a célula B1 é um linfócito que produz anticorpo, assim como a célula B, o linfócito B, que é chamado de célula B2. Essa célula, só que a célula B1, ela expressa algumas características também de macrófago, de fazer fagocitose. É por isso que a gente mostrou nesse trabalho que essa célula ela fagocita tanto in vitro quanto fagocita in vivo. Então, esse experimento que eu estou mostrando aqui foi fagocitose in vivo. Eu peguei o timócito
levei para o irradiador, irradiei ele para ele entrar em apoptose. Aí eu peguei esse timócito apoptótico, injetei na cavidade peritoneal do camundongo e depois de 2 horas eu fiz o lavado peritoneal, separei as B1s, eu purifiquei as B1s por coluna magnética e após essa purificação eu fiz as marcações para microscopia confocal. Então marquei para IgM, um anti-IgM conjugado com FITC, um anti-CD11B conjugado com APC e iodeto de propídio para o núcleo ficar vermelhinho. E aqui a última imagem a sobreposição das 3. Na verdade, a última imagem é essa aqui, né? Que eu acabei deixando aqui dentro para mostrar para vocês que o confocal ele consegue fazer esse corte ortogonal. Então, como a gente está vendo fagocitose, aqui a gente vê bem, ó. A gente vê 3 corpinhos apoptóticos dentro da célula, estão vendo? Ó? Aqui a gente está vendo. Só que aí eu não tenho certeza, olhando deste jeito, neste plano, se esse corpo apoptótico está realmente dentro da célula ou se ele está sobre a membrana. E isso aqui é um artefato da microscopia. Para tirar esta dúvida, eu faço um seccionamento, ó. Secciono aqui e secciono aqui, ó. E com esse seccionamento, o que é que eu vejo? Aí eu viro a célula, eu vejo que esses pontinhos, que são os corpos apoptóticos, ó, eles realmente estão dentro da membrana da célula. Então, sim, a célula B1 fez a fagocitose desse corpo apoptótico. E eu só pude fazer esse seccionamento óptico porque eu estou usando microscopia confocal, para mostrar para vocês a vantagem do confocal. Certo, gente? Então, a gente encerra a aula de microscopia de fluorescência por aqui. E a próxima aula que eu vou gravar vai ser a aula de microscopia eletrônica, que eu adoro também, porque a gente vê imagens muito bonitas, imagens grandes, com ótima resolução, e é muito legal de se ver também a microscopia eletrônica. Então, aqui a gente termina a nossa segunda aula, e na semana que vem eu publico a próxima aula dessas técnicas em microscopia, falando de microscópio eletrônico, tanto de transmissão quanto o de varredura. Espero que tenha sido útil essa aula para vocês. Um abraço para todo mundo. Até semana que vem.